Sentar um pouquinho. Nós celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade, que é uma espécie de eixo nesse tempo litúrgico. Primeiro, um fechamento dos grandes mistérios que nós vivemos desde o Advento, Quaresma, Semana Santa, Pentecostes. Então, como um fechamento, uma coroa, uma festa coroa, né? Porque hoje nós celebramos a Santíssima Trindade. É claro que todos os domingos do ano são dedicados à Santíssima Trindade, mas hoje de modo especial para nos chamar a atenção para esse grande mistério, que é o maior e principal mistério da nossa fé. Um Deus uno e trino. Então, hoje nós meditamos na própria identidade de Deus, uno na essência e trino nas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, em três pessoas distintas. Esse é o nosso Deus, e fora dele não há outro. Mas também é um começo de uma nova fase na liturgia, chamado tempo operano, ou um tempo durante o ano, em que a igreja agora, depois de Pentecostes, vai nos ensinando no dia a dia como é que nós devemos caminhar rumo ao céu, rumo à pátria definitiva. Hoje ainda usamos paramentos brancos por causa da festa, mas já estaremos usando, já durante a semana, nos dias feriais e depois nos domingos seguintes, os paramentos verdes, chamando a atenção para essa esperança da vida eterna. Como fazer para conseguirmos a vida eterna? E no início desse tempo operano, nós meditamos esse grande evangelho, que é pequenininho nas palavras, mas profundo, e como que resume tudo aquilo que Deus quer de nós no dia a dia. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide e pregai. Estou convosco todos os dias. Com esses 3 versículos, nós resumimos tudo aquilo que Deus quer de nós. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus Cristo mostra aí a sua credencial. É o Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. Ele é o Salvador. E o que caracteriza a nossa fé é a fé nessa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. É Ele que nos transforma, Ele que nos dá uma nova vida, é Ele que nos conduz. É viver nele, é no viver nele que consiste a verdadeira santidade. É ser crucificado com Ele no dia a dia, para com Ele vivermos e depois morrermos nele e nele nós termos a vida eterna. Nenhum outro nome foi dado embaixo do céu que possa trazer a salvação, senão o nome de Jesus. Hoje tem a ideia de que todas as religiões são boas, ou são caminhos que levam a Deus, o que é uma grande falácia, uma grande mentira. Às vezes, de tanto nós ouvirmos certas frases, nós codificamos como se fossem verdades inatingíveis ou verdades imutáveis, como se fossem verdadeiros, aspas, dogmas. E uma delas é esse: todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas desde que falem de Deus, desde que façam bem ao próximo. Mas não é verdade isso. A verdade é que há um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Até aqueles que se salvam, mesmo não estando no corpo da igreja, mas interiormente procuram seguir a lei natural e não conhecem ainda a verdade, podem até se salvar, mas a salvação vai vir por Jesus Cristo. Mesmo a salvação dos nossos patriarcas, mesmo a Imaculada Conceição de Maria,
que foi anterior ao nascimento de Jesus, mesmo a santidade de um São José, e depois de todos os santos, todos têm a sua centralidade no Verbo que se fez homem, no Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Todos se salvam por Jesus Cristo, e não existe salvação sem Ele. E é por Ele que todas as coisas existem, e Ele que, como diz São Paulo, recapitula, restaura todas as coisas para serem agradáveis a Deus. E quando Ele diz: todo o poder me foi dado, no céu e na terra, foi dado enquanto Verbo, enquanto Ele se encarna, enquanto Ele sofre, enquanto morre na cruz, porque nele Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Tudo é por Ele, com Ele e nele. E toda a glória a Deus vem pela pessoa de Cristo. Tudo que nós fazemos que é agradável a Deus tem que passar por Jesus. Todas as nossas ações e orações passam por Jesus. Todos os sacramentos e a graça que vem a nós passam por nosso Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E é mostrando essa credencial de que tem todo o poder, e Ele é rei, e é rei de todo o universo, de todas as realidades, perdoem-me aí o trocadilho. Ele, de posse desse poder, Ele dá um mandato, porque o Pai quer restaurar todas as coisas nele. Então diz: ide pelo mundo inteiro, ide e pregai, é um mandato. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai. É um mandato missionário, porque se todas as coisas vêm por Ele, Ele veio restaurar todas as coisas e veio salvar a humanidade. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E essa verdade é o próprio Jesus. Por isso Ele diz aos apóstolos e a nós: ide e pregai, ide e ensinai. São Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvido. Então é preciso que alguém seja enviado, que alguém ensine, e que nós escutemos e sigamos. Mas é preciso viver no dia a dia essa realidade da missão. A igreja ou é missionária ou não é igreja. Não existe igreja sem missão. E a missão é levar Jesus e trazer as almas para Jesus. Assim também não existe um verdadeiro cristão que não seja também missionário, porque incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé. Então a igreja, ela é missionária. Quando a igreja abdica dessa missão, se fosse possível, é claro que não é, mas se fosse possível, hipoteticamente, a igreja abdicar de sua missão, de levar aos outros Jesus, ela se autodestruiria. E quando o Papa Paulo VI fala de um processo, depois do Concílio Vaticano II, de um processo que estava acontecendo naquela época, como se a igreja estivesse se autodestruindo, e ele fala da autodemolição da igreja, ele está atacando exatamente neste ponto, que a igreja vai não só destruindo o seu passado, mas vai destruindo aquilo que é o futuro, quando abdica da missão de levar Jesus. Então a igreja, ela cresce por atração e no exercício da sua missão. As duas coisas acontecem juntas. Então é preciso que a igreja pregue, e pregue a verdade. São Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, admoesta, suplica, tem paciência, mas fala. Admoesta, suplica com toda paciência. Virão homens que não suportarão a sã doutrina, mas prega, fala com paciência, mas fala.
admoesta, suplica, chama atenção, corrige, até sanciona. São Paulo fala de sanções na Epístola aos Coríntios, por exemplo. Mas é preciso pregar, é preciso ensinar, é preciso iluminar as inteligências com as verdades de sempre, para que os homens, ouvindo, creiam, e crendo, vivam. Mas é preciso pregar. Não podemos nos calar, não podemos deixar de falar que nosso Senhor é Deus, que nosso Senhor é nosso Rei. Não podemos nos calar que Ele é nosso Salvador. Não podemos nos calar da necessidade da igreja para a nossa salvação, da necessidade dos sacramentos. Não podemos nos calar em um mundo tão liberal. Não podemos. Se nós nos calamos, disse Jesus, as pedras vão gritar. Quando os judeus mandaram que Jesus dissesse para as crianças, mandem que eles calem. Ele, filho de Davi, o rei de Israel, o bendito que vem em nome do Senhor, manda que eles calem. E Jesus disse, se eles se calarem, as pedras gritarão. As pedras gritarão. E essas pedras aí são os homens duros. E nós, que somos dessa nação santa, que é a igreja, como diz São Paulo, essas pedras vivas, cheias de como brasas, vamos nos calar? Não podemos. É preciso pregar abertamente de Jesus. É preciso falar abertamente dele e da sua igreja. Então a igreja cresce pela pregação. Temos que pregar. Meu Deus! Hoje se fala que não pode mais pregar. Temos que coadunar junto com o mundo. Tudo agora é relativo. Não. A verdade não pode ser atingida. Cada um tem a sua verdade. Não. Não e não. Cristo Jesus é a verdade. Fora dele não há salvação. Dele e da sua igreja, que é o seu corpo místico. Temos que ensinar. A igreja, então, ela prega, mas ela também atrai pela sua vivência, né? Pelos sacramentos, mas, sobretudo, a atração grande da igreja somos nós, por vidas transformadas, vidas mudadas, vidas santificadas. E a igreja experimentou isso. Homens sanguinários, homens luxuriosos, homens assassinos, homens que eram verdadeiros animais, ou pior que eles, se transformaram em ovelhas, se transformaram em cordeiros. E esses cordeiros e essas ovelhas atraem. Isso assim faz a igreja. Assim faz a graça que vem de Jesus no Espírito Santo em nós. Então somos transformados. Mas como transformados, devemos ser atrair com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa fé, sobretudo com a nossa caridade, atrairmos as almas a Jesus. É claro que existem realidades em que é até proibido pregar. Hoje ainda existisse muito. A igreja vem com a caridade. A igreja vem com o amor de Cristo vivido, sobretudo nas pessoas mais necessitadas. Isso atrai. Então a pregação e a atração que a igreja faz para com as almas, através da palavra,
mas sobretudo através do nosso exemplo. Quem sabe muita gente não se converte por nossa própria culpa, porque nós não vivemos autenticamente a nossa fé. Ou pelo contrário, quantos podem se aproximar de Deus por um gesto nosso, pela nossa vivência, pela nossa convicção vivida? Não podemos ser católicos de casca, de aparências, de superficialidades, ligados apenas a exterioridades. Não, temos que ser católicos profundos, conhecedores da doutrina, praticantes dos mandamentos, buscando a santidade, embora muitas vezes caiamos, mas buscando sempre a santidade. Não podemos ser católicos, como dizia antigamente, nas décadas de 40, 50, católicos com cheiro de flor de laranjeira, gente mole, preguiçosa, só de catolicismo aparente. Esse tipo de catolicismo não suporta nenhuma perseguição, não suporta nada que o contrarie. É um catolicismo do voo na onda do momento. Não! Temos que ter profundidade. Aí sim nós exercemos bem a missão, e aí sim a igreja ela vai exercer a sua atração. Mas era com a nossa vida. É famoso aquele adágio: as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Por fim, Jesus faz uma promessa: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou convosco. Ele está em nós, está conosco. Ele acompanha a igreja. Ele não desampara a igreja, como Ele não desampara nenhum de nós. Eis que estou à porta e bato, Ele diz. Abramos para Ele. Não tenhamos medo, diz o Papa, de abrir as portas a Cristo. Não tenhamos medo de seguir a nosso Senhor. Mesmo que o mundo nos odeie, mesmo que batam em nós, mesmo que zombem de nós, mesmo que nos critiquem, Ele está conosco. Ele está conosco, Ele caminha conosco. E é com essa promessa dele que nós vivemos. Então, se Ele está conosco, se Ele caminha conosco, por que não estabelecer com nosso Senhor uma relação de amizade profunda? É nosso Deus, mas como homem é também nosso irmão, que caminhe conosco. Abramos nosso coração para Ele, falemos das nossas necessidades, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, das nossas dúvidas, das nossas apreensões com relação ao nosso futuro. Abramos, falemos com Ele. Ele está tão próximo de nós, está na Eucaristia, vivo como está no céu. Está também de modo espiritual com a sua palavra, mas que dá vida e nos transforma. Está também na própria igreja como comunidade de fiéis, como grande família, como seu corpo místico, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Embora de modo diverso da Eucaristia, Ele está espiritualmente conosco. E quando nós invocamos o nome de Jesus, Ele está conosco e nos ouve. Por que não conversar mais com Ele? Por que não travar com Ele mais uma intimidade, sem máscaras, sem subterfúgios, com sinceridade?
mas com propósitos bons, mas com sinceridade, com confiança, com perseverança, mas travar com o nosso Senhor esta relação. Ele está conosco, estou todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa vida em Cristo é a vida do cristão. Meu viver é Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, nos fala São Paulo. Então, nessa festa da Santíssima Trindade, peçamos a Nossa Senhora, nossa mãe, que é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, que ela esteja conosco, nos fazendo essa companhia na igreja, para que possamos testemunhar a nossa fé pela palavra, pelo exemplo, para que possamos viver de modo real o nosso batismo e para que tenhamos esta intimidade com seu Filho Jesus e possamos assim, formados por ela, sermos como que outros Cristos no mundo, esperando um dia a sua volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.